vai ser aplicada por alma de Maria de Lourdes Freitas, Maria de João Correia Nunes e familiares defuntos, Maria de Fátima Rocha Vieira, Maria Luísa Dutra Louro Costa, Manuel Rocha de Souza, João Louro em aniversário de falecimento, Maria Gertrudes e seus pais, José Manuel Costa no segundo aniversário do seu falecimento, Ângelo Brasil, falecido recentemente nos Estados Unidos da América, e pelas almas do purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos a viver este mês de outubro, o mês dedicado às missões, também o mês do Rosário, daí o cântico que nós cantamos a Nosso Senhor no início desta Eucaristia. E o tema para o Dia Missionário Mundial é baseado numa afirmação dos apóstolos, que vem narrada no livro dos Atos dos Apóstolos: não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos. Nós somos cristãos, somos chamados a viver a nossa fé. A celebração da Eucaristia é um dos momentos fortes dessa vivência. Também somos chamados a dar testemunho da nossa fé, por isso alimentamos com a escuta da Palavra de Deus e fortalecemos a nossa vida com o pão da Eucaristia. Preparemos-nos, pois, para celebrar o melhor possível estes santos mistérios, reconhecendo uma vez mais com sinceridade e humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
e a Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da sabedoria. Orei e foi-me dada a prudência. Implorei e veio a mim o espírito de sabedoria. Preferia aos cetros e aos tronos, e em sua comparação considerei a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro, à vista dela, não passa de um pouco de areia, e, comparada com ela, a prata é considerada como lobo. Amei-a mais do que a saúde e a beleza, e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e pelas suas mãos riquezas inumeráveis. Palavra do Senhor. Enchei-nos da vossa misericórdia, será ela nossa alegria. Enchei-nos da vossa misericórdia, será ela nossa Ensinai-nos a contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria do coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Compensa em alegria os dias de aflição, os anos em que sentimos a desgraça. Enchei-nos da vossa misericórdia, será ela nossa alegria. Manifestai a vossa obra aos vossos servos e aos seus filhos a vossa majestade. Deixa sobre nós a graça do Senhor, confirma em nosso favor a obra das nossas mãos. Enchei-nos da vossa misericórdia, será ela nossa alegria. Leitura da Epístola aos Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto da divisão da alma e do espírito, das articulações e das medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa fugir à sua presença, tudo está patente e descoberto aos seus olhos. É a ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz-me um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Vê como nós deixámos tudo para te seguir. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Evangelho, perdoa-nos, Senhor. Na segunda leitura deste dia, que era da carta aos Hebreus, ouvimos estas palavras: A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de visão da alma e do espírito e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. De facto, a palavra de Deus não é uma palavra qualquer. É uma palavra de vida e uma palavra de salvação. E a palavra de Deus, quando nós a escutamos com atenção, ela mexe sempre connosco, porque ela leva-nos a confrontar a vida como nós a estamos a viver com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Ora, no texto do Evangelho de hoje, um homem aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus percebeu que ele cumpria os mandamentos, mas faltava lá algo demais. Faltava um desprendimento, faltava um seguimento incondicional de Jesus Cristo, como fizeram os apóstolos. Diz o homem a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. E diz-nos o evangelista São Marcos, sempre atento aos pormenores, que Jesus olhou para ele com simpatia e disse-lhe: Falta-te uma coisa, vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A primeira leitura, que é do livro da sabedoria, também nos fala do discernimento, do valor das coisas. Nós não podemos
pôr toda a nossa confiança, não podemos pôr em primeiro lugar as coisas materiais da nossa vida, a sabedoria que nos leva a escolher a verdade e o bem segundo o Evangelho é muito mais importante. E é importante, sobretudo, que nós saibamos dar a cada momento da nossa vida o tempo que devemos dar. Há uma quadra popular, que já não me recordo muito bem, mas que diz mais ou menos assim: 24 horas tem um dia. Pronto, ainda vou fazer a rima, porque já não me recordo bem das coisas. A ideia é esta: nós temos 24 horas num dia. Se nós dessemos um dia ao Senhor, tirássemos um dia para a nossa oração, para a vivência da nossa fé, para Deus, que bom isso seria para cada um de nós. Nós vivemos num tempo em que muita gente não tem tempo para Deus, tem tempo para todas as outras coisas, não tem tempo para Deus. Tem tempo para o desporto, tem tempo para as redes sociais, tem tempo para as conversas inúteis, tem tempo para dormir em exagero, para gastar tanto tempo, às vezes, em refeições altas que prejudicam a sua saúde, tem tempo para os seus trabalhos, que são importantes com certeza, mas que não são tudo na vida, não tem tempo para Deus. Já várias vezes vos disse, e é sempre bom repeti-lo, porque quando nós repetimos as coisas mais facilmente elas se fixam. Das 168 horas que nós temos numa semana, não é uma hora que nós tiramos para celebrar a nossa fé, como estamos a fazer neste momento, que nos vai fazer falta para o resto. É tudo uma questão de organizarmos a nossa vida. Também já vos disse, ainda outro dia disse, e repito, se cada um de nós organizasse a sua vida de forma que tirasse 8 minutos diários, ao fim do mês, tem 4 horas disponíveis para o serviço do bem comum, para o serviço da comunidade. Há muita gente nas nossas paróquias que tira muito mais tempo do que esse para servir a comunidade. No grupo coral, por exemplo, na catequese, nas associações, quer seja de cariz religioso, quer seja noutras associações profanas, mas há muita gente, a maior parte, que é só a sua vida particular. É só a sua vida particular. Para o bem comum não há tempo. E depois é vermos, como vimos há poucos dias, listas enormíssimas de gente candidatas às assembleias de freguesia. Meia centena, por exemplo, tem um partido desta comunidade. Meia centena. Depois, no fim, quando se chega para os trabalhos, é 3 ou 4. Portanto, há aqui alguma coisa que é preciso corrigir. Há alguma coisa que não está bem. Se nós queremos ser verdadeiramente felizes, temos que pensar na boa utilização do nosso tempo, temos que não pôr só o nosso interesse nas coisas materiais, que são importantes, sem dúvida. Quando Jesus Cristo fala aqui do desprendimento da riqueza, não quer dizer que nós não trabalhemos para o progresso da humanidade, para o bem, até porque a Bíblia, e nós quando lemos a Bíblia temos que ler sempre não só uma passagem, mas no seu conjunto. A Bíblia considera o bem-estar, mesmo material, portanto, uma bênção de Deus que nós devemos agradecer. Mas não podemos fazer das coisas materiais a única coisa importante na nossa vida. Quanta gente, por exemplo, ontem gastou tanto tempo para ir ver um determinado desporto, que até teve um acidente, feriu várias pessoas num acidente que houve. Pronto, não há mal nenhum em as pessoas praticarem desporto. Mais importante é praticar desporto do que ver os outros a praticarem o desporto, sem dúvida. Mas dessas pessoas que lá foram, quantas hoje, neste dia que é o dia do Senhor, no domingo, estão a pensar em celebrar a sua fé, dando graças a Deus, escutando a palavra do Senhor, louvando? Quantas pessoas estão a fazer isso ou a pensar fazer isso? Há muita coisa que não está bem na nossa vida e que nós podemos, de facto, corrigir. Quando os apóstolos disseram a Jesus pela boca de Pedro: olha, Senhor, nós deixámos tudo para te seguir, Jesus respondeu:
todo aquele que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Quando se fala aqui, quando Jesus diz estas palavras, não está a falar de quantidade, está a falar de qualidades. Quando as pessoas são capazes de sacrificar certos aspectos da sua vida para o pôr ao serviço do bem comum, por causa de Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido, então nós vemos como de facto temos muito mais relacionamento. Não é só o relacionamento de sangue, mas é também todo outro relacionamento das pessoas com quem nós colaboramos e das pessoas que colaboram connosco. Mas isto traz perseguições. Traz perseguições. Jesus Cristo foi claro ao dizer aos seus discípulos: recebereis 100 vezes mais, juntamente com perseguições. Aliás, é a concretização da bem-aventurança que o Senhor diz: ai de vós quando toda a gente falar bem de vós. Era assim que tratavam os falsos profetas. Felizes sereis quando por minha causa vos insultarem e mentindo disserem toda a espécie de mal contra vós. Era assim que tratavam os verdadeiros profetas, ao invés do que acontecia quando tratavam nós profetas, falando bem deles, porque eles não os incomodavam, porque eles não estavam preocupados em transmitir a verdade do Evangelho. Gostaria, mas não vou ler, já estou a alongar-me um bocadinho, mas gostaria de ler um pouco da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões, mas vou recordar apenas que o tema é este: não podemos calar o que vimos e ouvimos. Não podemos calar o que vimos e ouvimos. Quando queriam calar a boca aos apóstolos, suponho que a Pedro e a João, eles responderam: nós não podemos deixar de falar, não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos. Nós cristãos somos sempre chamados a testemunhar a nossa fé por palavras, mas sobretudo por atitudes. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, só Deus é bom, só Ele pode converter os corações. Peçamos-lhe por nós mesmos e pela Igreja e por todos os homens da terra, dizendo humildemente: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, suas comunidades e movimentos deem testemunho do Senhor que se fez pobre e encontrem nele a única riqueza. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que surjam muitos homens e mulheres
que consideram a riqueza como nada e se deixem apaixonar pela pobreza evangélica. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus faça com que muitos jovens deixem paz, irmãos, terras e tudo o mais, por causa de Jesus e do Evangelho. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos acreditem na palavra de Deus, experimentem que ela é vida e eficaz e a ponham em prática nas suas vidas. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia creem que a Deus tudo é possível e que Ele é o nosso Pai que está nos céus. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Deus, Pai de todos os homens, que nos chamais a seguir o vosso Filho, fazei que os nossos corações se disponham a ouvir a sua voz e se coloquem ao serviço do seu reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. O céu e a terra
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria de Lourdes Freitas, Maria de João Correia Nunes e familiares defuntos, Maria de Fátima Rocha Vieira, Maria Luísa Dutra Louro Costa, Manuel Rocha de Sousa, João Louro, Maria Gertrudes e seus pais, José Manuel Costa e José Manuel Costa, e Ângelo Brasil, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Em nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se por uns momentos. Na próxima quinta-feira, dia 14, haverá a reunião da LIAM, do núcleo missionário desta paróquia, a seguir à missa, ou seja, às 5h30 da tarde. Na próxima quarta-feira, dia 13, nós iremos fazer a procissão de velas. A missa será às 7 horas nesse dia, 7 horas da tarde, e mais ou menos 7:15 teremos a procissão de velas, que terá o percurso que nós costumamos fazer, à exceção do seguinte: em vez de subirmos a ladeira das 6, vamos fazer a procissão só aqui da igreja até à Ribeira das 8, como é habitual, e depois, em vez de subirmos até ao fim da ladeira das 6, vamos só até aqui ao largo da Ribeira das 6. Recomendo às pessoas que o uso de máscara e que mantenham a distância social, a não ser as pessoas que vivem dentro do mesmo agregado familiar. Nós iremos em 2 aulas e vamos ocupar apenas metade da estrada. Não precisa, a estrada é larga, não precisa ocuparmos tudo. Aliás, já fizemos isso em outras ocasiões. Portanto, caminhamos para a direita como devem ser os peões. A fila da esquerda vai no meio da estrada, a outra vai contra a valeta, para lá, para o lado da Beira das 8, no lado, ou melhor, quando nós, sempre da direita, como toda a gente sabe. Vamos fazê-lo com todo o cuidado, embora as coisas estejam a melhorar, sem dúvida, graças a Deus, mas é sempre preciso ter cuidado, e esse cuidado é-nos recomendado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. E em paz, e o Senhor vos acompanha.